Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui, mais um episódio do Empreende Direito. Eu e o meu sócio, Jorge Brum. Os nossos patrocinadores oficiais do Empreende Direito, Plan Madeiras, tudo Index, madeiras, pergolados, móveis. Então, eles resolvem a questão envolvendo madeiras e Marchand Car Service, serviços automotivos. Tudo para aquele importado, para aquele carro que tem toda a expertise necessária aqui na cidade de Pelotas para atender muito bem o seu veículo. E tem uma parte também de estética lá que é bem interessante. E hoje nós vamos falar sobre os principais erros que os empreendedores cometem, não só no início, né, Jorge? No início, durante... no meio e às vezes acaba no fim, né? Exatamente. Às vezes aquela empresa que trabalha 30, 40 anos e nós vamos conversar, nós temos muita intimidade, porque geralmente nós somos advogados, né? Chegamos para aquele proprietário da empresa, para aquele representante, e ele fala, olha, sempre foi feito dessa forma. E aí eu vejo como principal erro, né? Essa frase, né? Sempre foi feito assim. Sempre quando nós iniciamos dessa forma. Então aquela máxima é sempre importante de lembrar daquela frase, que o que te fez chegar até aqui não é o que vai ser suficiente para tu conseguir dar aquele salto necessário para conseguir voos mais altos, né, Jorge? E um dos principais erros, né, que nós acabamos vendo é que o empresário, ele tem a mania, digamos assim, né, algo muito brasileiro, de começar a utilizar o dinheiro da pessoa jurídica. Pois muitas vezes, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma roupa melhor, eu quero ter uma casa maior. Só que tem que entender que tu é o funcionário da tua empresa. Consequentemente, aquele dinheiro ele não te pertence, ele pertence à tua empresa. E se tu ficar fazendo retiradas, naturalmente a tua empresa ela vai crescer menos. Não quer dizer que ela vai parar de crescer, mas que sim que ela vai crescer abaixo do que ela poderia crescer. Pois, se tu faz, por exemplo, uma retirada fixa de prolabore ou uma distribuição de lucros de forma trimestral ou semestral, tu consegue ter uma previsibilidade de caixa e, consequentemente, tu consegue investir na tua empresa, tu consegue aumentar o maquinário, contratar mais pessoas, ter muitas vezes um dinheiro em caixa para negociar diretamente com o teu fornecedor um preço mais em conta. E aí sim, conforme a tua empresa ela for crescendo, que tudo são fases, né? Tem aquela fase da sobrevivência. Então, nessa fase tu tem que tirar o mínimo possível, porque é justamente o que vai definir aonde a tua empresa ela vai chegar. Então, eu vejo que isso é um erro muito comum. Começa a aparecer dinheiro e o empresário começa a fazer uma confusão patrimonial. Começa a utilizar, né, o cartão corporativo como fosse um cartão pessoal e vice-versa. E, consequentemente, isso acaba travando a tua empresa. E aí, Jorge, diante dessa situação que tu falaste agora, acerca de separar, é algo tão básico, mas que prejudica imensamente o CNPJ. O tempo médio, né, de uma empresa para ter lucro, né, basicamente é de 2 a 3 anos para pequenas e médias empresas. Então, empresas que têm uma pretensão de ter um enorme crescimento, um enorme faturamento, ela pode se preparar tranquilamente para 5 anos. Então, é muito errado, por exemplo, o empresário chegar no caixa da empresa e querer ter um bem pessoal. Ele tem que entender que aquele CNPJ é feito para que haja uma separação, inclusive em caso de dívidas. No jurídico, nós sabemos que a pessoa jurídica ela é criada para proteger os bens do CPF. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa, um carro ou alguma situação nesse sentido e a empresa tiver algum problema financeiro, o que vai acontecer serão os bens daquela empresa serão tomados, serão penhorados, o caixa daquela empresa poderá sofrer consequências jurídicas, mas o bem
do CPF vai ficar protegido. Então, por exemplo, eu tenho lá dívidas com o meu fornecedor. E eu, de alguma forma, eu quebrei. Se for configurado que aquele empresário pegou o caixa da empresa para trocar de carro e for incompatível com o Prolabore que ele declara, então, geralmente, os empresários colocam ali R$2.000, R$3.000, só que anda de BMW, de Porsche, e vai chegar a justiça e vai dizer, opa, tem problema aqui. Algo não está batendo aqui. Exatamente, porque esse empresário declara 2.000 de Prolabore e ele anda de Porsche, tem uma casa de 1,5 milhão, com certeza ele pegou o dinheiro do caixa da empresa para trocar de carro e para trocar de casa. Aí começa o que nós chamamos de desconsideração da personalidade jurídica. E aí é uma consequência que nós bem sabemos dentro da nossa assessoria que acontece com frequência, né? E aí justamente a proteção que ela existe, né, justamente por culpa do empresário, ele acaba retirando ali. Exato. E essa confusão patrimonial acaba sendo bem complicado. E aí depois vem o pessoal, mas pegaram isso. Pô, mas olha também, olha o histórico que foi construído. E a primeira coisa que muitas vezes que o empresário faz começou, vem um dinheiro ali, já vou pegar um carro ali, já de passeio que não tem nada a ver com a atividade ali, e começa a ter realmente essa confusão patrimonial. Bem, nós passamos, né, por várias empresas e nós conseguimos mapear, digamos assim, né, inúmeros problemas, né, que o pessoal ele acaba tendo. E um deles ali, né, seria aquela questão, a básica também, né, que é o registro de marca, que o pessoal muitas vezes acaba fazendo tudo, layout, logomarca, uniforme, fachada, tudo, só que não vê o básico, que é consultar um advogado e ver se efetivamente aquela marca ela está livre, se realmente e um ponto agora, Christian, que uma vez chegou uma situação, um cliente ele queria comprar um restaurante, só que ele pediu para consultar se aquele restaurante estava registrado, que era, digamos, R$100.000 ali a marca e mais R$300.000 ali a estrutura em si. Ocorre que quando ele foi comprar este empreendimento, a marca já estava registrada no nome de uma outra pessoa. Consequentemente, o negócio ele não foi concretizado por um detalhe. Detalhe, só que um detalhe que no início seria muito fácil de arrumar, com custo relativamente baixo, só que acabou inviabilizando anos depois uma transação. Então, e aí, Jorge, bem complicado. É aquilo que a gente bate sempre, né? O que eu devo fazer? Eu sempre penso e vem na minha cabeça sempre o básico, né? É sempre o básico que gera um resultado mais surpreendente do que a pessoa fazer planilhas ou planejamentos, métricas, etc. E quando a gente chega numa empresa, nós observamos que o básico geralmente não é feito. Então, nós gostaríamos, inclusive, de trabalhar com altas complexidades, com situações já mapeadas, processos internos definidos, planejamento estratégico. Só que na questão, a grande verdade é que as nossas empresas, né, a maioria delas, eu falo empresas que têm muito faturamento. Estou falando empresas do agro, empresas que trabalham no mercado financeiro, empresas que nós estamos ali vendo o dia a dia delas e dificilmente a gente consegue chegar no complexo, né? No nível compliance, no nível advocacia preventiva, porque tem muito trabalho a ser feito. Então, por exemplo, teve situações que como bem mencionado, do registro de marca, ela foi crucial para não fechar o negócio. Exato. Uma empresa ela não foi vendida e o nosso cliente não comprou aquela empresa em razão do registro de marca daquela empresa estar... E vamos falar sério, né? Um troço extremamente barato de se resolver. Exatamente. Ver a viabilidade, fazer o depósito, conseguir posteriormente a concessão dessa marca. Né? Foi uma negligência que acabou custando bem caro. Exatamente. Bem caro. Basicamente inviabilizou o negócio. Não, totalmente inviabilizou. Então, é o básico que às vezes precisa ser retomado. E o que nós observamos também? Situações como sócio, às vezes marido e mulher, não estarem no contrato social. Né? Tivemos uma grande rede de odontologia que nós representamos,
e que o marido tinha toda a representação, inclusive metade do contrato social, metade das cotas da empresa, mas como assim ele tem a metade da cota das empresas? Tá, mas ele não estava nem no contrato social. Sim. Então as pessoas simplesmente mandam para os contadores pegam aquele modelo de contrato social e fazem na junta comercial, né? E aí eu não estou dizendo, né? Nós usamos contabilidade, nós temos contadores, inclusive, para cálculo trabalhista, nós temos todas essas, os profissionais que nos auxiliam, que é engenheiros, técnicos, etc., né? Para fazer toda a parte que nós não temos habilidade técnica, mas o que nós vemos também é a contabilidade, às vezes, usurpando a função do advogado, né? Que poderia muito tranquilamente dizer, olha, eu não faço contrato social, né? Eu não faço contrato de empregado, né? Então, várias essas situações acontecem porque, claro, às vezes a gente entende que o contador ele quer vender aquele serviço contábil e ele já oferece os contratos, já oferece o contrato social, já oferece basicamente o contrato de empregados, né, para aquela empresa ter um respaldo quanto aos empregados, com a admissão, readmissão de funcionários. Só que na prática nós vemos muitos problemas nesse sentido. Eles são profissões totalmente complementares, onde o mais interessante realmente, em vez de usurpar, digamos, a função, é fazer parcerias estratégicas ali, que com certeza vão te alavancar muito mais ali. E aí, na prática, é o que nós vemos, né? Então, ter um cuidado, basicamente, com a questão contábil é muito importante. O que nós vemos também de problemas graves, né? O Simples Nacional, basicamente, ele... Não é tão simples. Não é tão simples. Ele atende propriamente boa parte das empresas, né? Que são empresas iniciantes, empresas que têm 1, 2, 3 anos, né? Que ele serve justamente para facilitar a questão contábil. Porque basicamente é o seguinte, para vocês entenderem. Tudo bem mais tranquilo. Uma coisa é o Simples Nacional, é um regime tributário, né? Especial, né? Tem uma lei complementar que introduziu o Simples Nacional, que basicamente é o seguinte: a pessoa fatura R$100 mil por mês e vai descontar na alíquota respectiva. Aí tem vários enquadramentos fiscais que vai determinar a tua alíquota. Como, por exemplo, a advocacia, quando tem um faturamento baixo, é 4,5% hoje, né? Claro que na reforma tributária isso tudo vai mudar, né, Jorge? Mas hoje, né, o Simples Nacional, quem inicia uma sociedade, pode ser uma sociedade unipessoal, uma sociedade com uma pluralidade de sócios, inicia em 4,5%, que para os advogados é muito bom. Mas, na prática, né, ele facilita o início da atividade societária de uma empresa, mas conforme vai aumentando o faturamento, as despesas e tudo mais, o Simples Nacional deixa de ser um bom negócio e passa a ser um problema, né? E como que nós conseguimos mapear que uma empresa não está no Simples Nacional? Ou não deveria estar no Simples Nacional? Quando nós olhamos a escrituração contábil. Mas Simples Nacional, Cristian, não precisa de escrituração contábil. É isso que nós escutamos na maioria das contabilidades. E é justamente um grande erro, porque se tu não tem um mapeamento, uma escrituração, uma setorização de que cada compartimento da empresa, cada setor da empresa fatura, gasta, etc, tudo mapeado, como se fosse um financeiro daquela empresa. Exato. Né? Porque parece que agora eles separaram, né? Uma coisa é quem faz financeiro de empresa, outra coisa é quem faz contabilidade. Antigamente era uma coisa só. E o contador era obrigado a fazer toda a parte financeira para entender daquele negócio e saber o que vai tributar, porque antes não existia Simples Nacional. Então, tudo tinha que ser contabilizado, cada nota, cada despesa. E muitas dessas despesas são abatidas do lucro. Então, por exemplo, uma empresa que faturou 100 mil e teve 99 mil de despesas, ela vai tributar sobre a diferença, sobre R$1.000, e ela vai pagar a alíquota dela lá no lucro real, né, especificamente. Então, não tem hoje, Jorge, o principal erro, né, das empresas e de muitas contabilidades é não fazer um financeiro
adequado, né? Para apurar se realmente aquela empresa deveria estar no Simples Nacional ou basicamente em outro regime tributário. Exato. E como dizem, o problema não é pagar imposto, é pagar imposto mal. Porque daí, efetivamente, tu tá tirando o dinheiro do teu caixa que vai te alavancar. Né? Então, com certeza, um planejamento tributário e estratégico ele é essencial. Né? E como o Christian ele bem mencionou aqui, no início tudo são flores. No início, realmente, o Simples ele pode te trazer uma vantagem e uma simplificação no recolhimento dos tributos. Porém, num nível um pouco mais avançado de faturamento ou do próprio nicho, digamos assim, tem que haver uma análise se realmente, né, o Simples ele continua sendo simples, né, ou se a gente tem que passar por um lucro presumido, por um lucro real ou qualquer regime ali que nos auxilie melhor. Jorge, outro erro que eu verifico também às vezes a expectativa empregado-empresa. O empregado tem uma expectativa, o patrão tem outra expectativa. Nessa esteira, né, às vezes quando eu vejo uma empresa vai fazer uma contratação, ela não desenha basicamente o que é a vaga. O que a vaga vai oferecer e o que se espera. Então, às vezes nós vemos uma contratação, eu quero que faça o financeiro. Tá, mas o financeiro, o que engloba o financeiro? Que consiste? Ele tem que pagar o financeiro, ele tem que pagar as contas, ele tem que abrir o sistema, ele tem que verificar pendências. Então, eu vejo muito essa quebra de expectativa quando o empresário quer contratar alguém para ajudar e na cabeça do empresário ele acredita que todo mundo pensa que nem ele. Uhum. É um grande erro. Né? Todo mundo tem aquela proatividade, aquela ideia de que uma pessoa vai chegar aqui, vai verificar se o copo está em cima, se o copo está em cima da geladeira, se tem que varrer o chão, etc. Então ele acredita na cabeça dele que as pessoas pensam que nem ele. E aí o empregado chega e não sabe o que fazer. Vem cá, eu tô aqui para quê, afinal? Me contrataram para fazer o financeiro. Aí ele só tá pagando os boletos e as contas do dia. Tá, mas foi fornecido conhecimento para ele que ele precisa analisar as pendências, ver quem é que se encontra inadimplente na empresa. Será que basicamente ele consegue enxergar uma possibilidade de expansão? Será que isso foi cobrado dele? Então é bem importante, antes de abrir uma vaga, por exemplo, de emprego, né, para alguém ocupar o setor de uma empresa, ter o desenho daquela vaga. Atribuições, deveres, compromissos, qual o perfil daquele possível empregado, se ele tem que ser proativo, se ele tem que ser mais analítico, se ele deve ser basicamente mais criterioso na hora de gastar, se ele tem que ser mais arrojado na hora de fazer mais compras, se ele precisa ir além e ter um pensamento mais estratégico a longo prazo, a curto prazo. Então, isso é bem importante e nós vemos que isso não é praticado com frequência dentro das empresas. Só as empresas que têm o RH próprio. Aí, claro, o RH traz toda essa bagagem e consegue fazer, inclusive, melhor do que o empregado. O que tu acha, Jorge, nessa expectativa? Não, realmente ali, eu vejo que o principal fator ali, o determinante, é o processo seletivo, aonde realmente muitas vagas elas são abertas sem ter realmente este escopo de atividades e realmente essa questão do perfil comportamental, o perfil esperado para aquela vaga, ele tem que ser definido antes. Porque, por exemplo, se for uma vaga para vendedor, por exemplo, não pode ser alguém que não goste de pessoas, que não seja comunicativo. E muitas vezes, né, o empresário, principalmente quando ele está iniciando, ele pega, às vezes, um parente que quer ajudar ou algo do gênero, só que aquela pessoa ela não preenche o perfil. Ela tem, digamos, uma boa vontade até, só que ela não tem as habilidades necessárias. E aí, consequentemente, não vai desempenhar um papel, digamos, tão interessante dentro da empresa e, consequentemente, vai haver uma quebra de expectativas. Aonde?
quem contratou vai ter uma certa frustração pelo o desempenho mais pífio, digamos assim, e quem efetivamente, né, foi contratado, né, daqui a pouco, como o Christian ele bem mencionou, eu fui contratado para a função X, estou fazendo outra coisa, ou até estou desempenhando a mesma função, porém, eu não consigo vender, eu não consigo ter um bom resultado e, consequentemente, eu não consigo crescer dentro da empresa. Então, eu vejo que o mais importante quando se abrir uma seleção, efetivamente se ter o escopo de atividades bem definido, se saber o perfil desejado e, após essa seleção, fornecer ferramentas, né, possibilidades para aquele empregado ele conseguir adquirir mais conhecimento e, consequentemente, crescer dentro da empresa. E tudo, na verdade, é um alinhamento de expectativas ali. E como diz aquele ditado, né, o que é dito não sai caro. Então, alinhe as expectativas, faça um processo seletivo de verdade que, com certeza, vão fazer boas escolhas e ambos os lados ficarão muito satisfeitos. E um outro erro que notamos e que ultimamente vem tomando uma proporção, digamos, maior, é a questão de contratos. O que chega para a gente assim, de contratos mal redigidos que não protege nenhum dos lados é incrível. E muitas vezes o empresário ele se preocupa em fechar um negócio, em fazer uma transação, abrir uma filial, só que ele não se preocupa com o básico, que é o instrumento que justamente ele concretiza isso, que seria o contrato. E hoje em dia, né, com essa questão de IA, chat, o GPT e outras inteligências artificiais, o pessoal está tendo um costume um pouco equivocado, digamos assim, que é conversar com o chat GPT e pedir para gerar um contrato. E, obviamente, né, esses contratos que são gerados, eles acabam não protegendo, digamos assim, né, o empresário. São contratos genéricos ali, eles podem servir como exemplo, assim, mas não efetivamente para serem usados, né. Esses tempos chegou um cliente que ele iria entrar numa sociedade e ele me trouxe, né, um contrato ali de umas 6, 7 páginas, mais ou menos, aonde tinha várias cláusulas e tudo mais ali. E, na verdade, o contrato que seria, né, um aditivo ao contrato social estava ali com o nome de acordo de sócios. Então, era uma misturança toda ali. E ele era uma consulta, ele queria tão somente saber se ele poderia assinar aquele contrato que o sócio dele tinha passado para ele. Eu olhei rapidamente ali, já identifiquei que era de inteligência artificial e já, olha, infelizmente com esse contrato não tem a mínima possibilidade da gente prosseguir, né? Felizmente, nesta situação, ele procurou um profissional, né? Foi realizado um novo contrato para ele ali que realmente protegia ambos os lados. Porém, muitas vezes o empresário ele acaba tão somente, né, pega e já assina, porque tem este ímpeto, digamos assim, né, de todo empresário de querer agilidade, de querer empreender, de querer aquele famoso eu que sei. Só que muitas vezes lá no futuro acaba com certeza havendo alguns problemas e que seriam totalmente evitáveis se tivéssemos feito um contrato de forma robusta, de forma técnica e que protegesse ambos os lados dessa relação. Christian, relacionado a contratos, que o pessoal hoje em dia adora usar as IAs. A inteligência artificial, né, Jorge, ela tem uma característica. Ela, basicamente, ela é motivada por perguntas, né? E hoje, num mundo em que nós temos resposta para tudo, né? Nós conseguimos as melhores respostas.
e temos um banco de dados quase que infinito hoje, né? No próprio Google, na própria internet, nós temos acessos a várias informações. O mais importante hoje é fazer as perguntas certas. E para nós fazermos as perguntas certas, nós precisamos ter muito repertório. Ou seja, certeza. Para conseguir fazer um contrato minimamente adequado usando uma inteligência artificial, nós precisaremos traçar perguntas corretas para instruir aquela inteligência artificial a te devolver um documento ou alguma coisa de forma correta. Exato. Então nós precisamos, né? Eu já começaria. Preciso de um contrato, preciso saber o nome desse contrato. Se ele é de compra e venda, se ele é de prestação de serviços, se ele é de empreitada, se ele basicamente tem prazo determinado ou não tem prazo determinado. Eu preciso entender o que é uma relação equilibrada entre as partes para não gerar onerosidade excessiva para uma das partes, o que torna nulo esse contrato na esfera judicial. Então, um advogado tranquilamente conseguiria fazer um contrato com inteligência artificial, mas uma pessoa que não tem conhecimento jurídico, ela não vai conseguir te entregar um contrato, um documento que garanta, de fato, o que as partes querem acordar. Então, eu menciono, Jorge, que a pessoa não pode colocar a melhor inteligência artificial do lado, que não vai conseguir gerar um contrato de forma satisfatória que gere garantia para as partes. Que o contrato é justamente isso, é gerar garantia do que está sendo estabelecido entre duas pessoas, entre duas partes, entre duas empresas. Que aquilo que foi combinado inicialmente seja cumprido ao longo do contrato. Tanto que um contrato, quando ele inicia, ele tem vigência. É obrigatório ter uma vigência, né? Para ele não ser considerado nulo. E, além disso, como sabemos, as relações humanas, as relações empresariais, elas mudam com o tempo. Então, por exemplo, hoje eu tenho um contrato para aquisição de vidros. Só que daqui a pouco o mesmo cara vai conseguir me fornecer o alumínio para aquele vidro. Então já mudou completamente a relação contratual. Então, ao longo do tempo, vai ser necessário ter aditivos, mudanças, adaptações. Bom, agora o frete, eu vi que tem um fornecedor que vende mais barato. Tudo bem, mas ele é mais barato, tudo bem. Mas ele não fornece o frete, eu te pago o frete. E aí como é que fica? Não, peraí, eu vou ajustar. Então a gente precisa adaptar essas situações para aquela situação. Então, em grande resumo, uma IA não vai resolver esse problema e vai gerar, às vezes, mais problemas do que soluções. Exatamente. E essa negligência, né, muitas vezes ela vai ser a mesma situação do registro de marca, aonde uma economia, digamos, pífia lá no início, uma negligência, pode acabar arruinando o negócio inteiro. Porque muitas vezes os contratos têm valores bem substanciais. E aí daqui a pouco, por uma negligência de não ter feito o contrato como ele deveria ter sido feito com um profissional, acaba daqui a pouco trazendo prejuízos bem consideráveis. E, consequentemente, este é um erro que a gente vê e, infelizmente, vamos continuar vendo ali dos empresários. E aí essa educação, né, ela precisa... minha maior dor, né, essa educação, ela não precisaria vir da dor do empresário. Ela poderia vir do conhecimento, né? Basicamente, daquele empresário entender que, às vezes, uma assessoria jurídica, ter um advogado ao lado, sai muito barato, né? Sai muito barato ter um advogado ao lado para tomar as decisões, porque ele evita problemas que são de ordem... que podem, basicamente, botar todo o negócio a perder. Exato. Então, é isso, às vezes, que eu fico pensando, né? E, claro, né, a gente entende que, no início, e advogado não é um profissional barato, que gera um custo, mas ele é extremamente necessário, tão necessário quanto o contador, né? Para tomar as decisões do cliente, porque, às vezes, não adianta, por um lado, o empresário se matar vendendo e perder pelo outro lado. Perder com uma ação trabalhista, perder com uma ação de um dano moral, perder de uma situação contratual, ou pelo contrato social, ou pelo regime tributário, por imposto. Então, às vezes, o empresário se preocupa tanto em vender que ele esquece
basicamente deixa ele descoberto e o lucro dele está saindo tudo pelo ralo. Tem uma torneira aberta no caixa com dinheiro fluindo. Passivo. E ele se matando para conseguir botar mais dinheiro e o dinheiro escorrendo pelos dedos dele. Então, às vezes, é uma miopia, né? Que a maioria dos... Eu vou quase generalizar que o empresário tem, de não enxergar que o lucro dele, às vezes, está indo numa ação trabalhista. Exato. Aquilo que ele está se matando para fazer aquela venda do mês, aquele fechamento, ele vai perder no jurídico logo ali, ou no tributário. Em algo que era totalmente evitável. Exato. E tem aquela máxima também que a gente vê se o contrato ele realmente é bom quando vem o problema, né? Então, infelizmente, o pessoal às vezes... não, mas eu nunca... nada. Às vezes o empresário, poxa, mas tu me traz só problema, tu enxerga... Não, é que a gente já viu o filme. Exatamente. A gente sabe o que espera, o que te espera. Não é novidade mais, já. Daquela situação, né? Então, o advogado, ele basicamente lida com problemas todos os dias. E o que nós mencionamos é apenas o nosso dia a dia, o que chega no judiciário todos os dias. Exato. É um atraso de obra, é uma situação que não foi bem mapeada, é um aditivo que poderia ser feito anteriormente, por exemplo, com construtoras. Às vezes dá um problema na construção, mas chama o cliente antes. Chama aquele cliente que comprou na planta um pouco antes e conversa com ele, expõe essa situação para ele ali. Né? E de repente dá um benefício, dá um bônus, dá alguma coisa, facilita o balão. Tem várias situações que podem ser feitas e remediadas. Né? Só que depois que vão sair bem mais baratas. Bem mais baratas, né? Que o advogado consegue trabalhar com tranquilidade, né? Antes de acontecer o problema. Mas é uma questão cultural, mas... E a gente precisa, né, trazer essa educação para esse povo, porque ia facilitar muito o nosso trabalho. Com certeza. E um outro problema bem substancial e que é totalmente negligenciado são, digamos assim, as dívidas das empresas. Muitas vezes o empresário ele acaba realmente tirando um valor de empréstimo ou um financiamento de veículo, maquinário, o que é totalmente normal, né? Tem linhas de crédito muito boas. Só que muitas vezes, por algum percalço, acaba não conseguindo quitar. E, consequentemente, essa dívida acaba sendo deixada de lado, quando ela poderia ter sido negociada, poderia ter chegado em algum acordo, né, com o banco, por exemplo, muitas vezes acaba sendo deixado de lado. E aí vem procurar ajuda depois que já tem uma ação em andamento, ou vem procurar ajuda quando já tem uma restrição em um veículo, em algum imóvel. Então, e muitas vezes são situações que poderiam ter sido resolvidas de forma muito mais tranquila, né, de forma administrativa, conseguindo um prazo de pagamento maior ali, só que acaba tendo essa negligência onde, eu já tô ferrado mesmo, eu já não vou conseguir pagar, depois eu vejo isso. Só que esse depois eu vejo, ele sai muito mais caro e muitas vezes acaba inviabilizando o próprio negócio, né? Teve uma situação bem complicada que chegou, né, até nós, que era uma empresa já consolidada, né, há mais de 2 décadas e que, com questão de pandemia, as enchentes aqui do Rio Grande do Sul, acabou entrando num buraco financeiro, digamos assim. E, consequentemente, eles mesmos tentaram negociar com o banco, tudo mais, só que não obtiveram êxito e em alguns até conseguiram algum certo êxito, porém com condições muito desfavoráveis que eles não conseguiriam arcar. Consequentemente, quando chegaram até nós, estavam nos aparelhos. Basicamente, um imóvel já na iminência de ir a leilão, contas, financiamentos de valores bem substanciais que não tinham a mínima capacidade de pagamento, né? Então, nesta situação ali nós fizemos o possível ali, só que infelizmente a empresa ela já chegou num momento extremamente crítico, que poderia ter sido totalmente evitado se tivesse tido um acompanhamento, né, anterior com realmente e fosse traçado uma estratégia, um plano de pagamento. Então, esse é um problema que eu vejo de forma bem grave, né, que é negligenciar as dívidas, deixar para depois eu pago,
depois eu vejo isso. Não, eu vou gerar caixa aqui, depois eu vejo como é que eu vou pagar isso aqui lá no final. Só que lá no final, incidência de juros, multa, restrição de bens, ou muitas vezes, né, até o próprio bloqueio na conta da empresa. Consequentemente, às vezes o fornecedor ele vai ficar inadimplente ali em razão de um bloqueio que houve na conta bancária da empresa. Uma execução fiscal, por exemplo. É bem complicado. E aí, Jorge, o que acontece, né? Nós vemos isso e é sempre aquela cultura de que depois eu vejo, né? E aí, o depois eu vejo é sempre aquela situação. Ou, o pior ainda, né? Os clientes nos aparecem com soluções milagrosas, né? Infelizmente, a gente precisa mencionar isso. Temos colegas que patrocinam anúncios, principalmente Instagram, Facebook, etc., com soluções milagrosas. Vem aqui, renegocia sua dívida, com 90% de desconto e pague da maneira que você quiser. Isso não existe. Nós sabemos que tem instituições específicas que têm descontos pré-definidos, etc., mas a boa parte delas completamente apertou esse cerco e não dão tantos descontos assim. Exato. E a nossa margem de negociação ficou muito difícil. E aí o cliente aparece com a solução mágica. Olha aqui o que esse advogado está dizendo. Exato. E aí o que eles fazem? Basicamente pegam um valor inicial do cliente, prometem algo que não conseguirão cumprir, pegarão a maioria desses advogados que produzem esses conteúdos mais inflamados, vamos dizer assim, com aquela... milagrosos. Com aquela solução muito milagrosa. Vem aqui, renegocia suas dívidas da sua empresa ou da sua pessoa física e tenha descontos de até 90%. Às vezes até alguma parcela, dependendo da instituição financeira, ou algo assim, muito raramente, às vezes acontece. Agora, não pensa tu que tu tem uma dívida de 1 milhão, tu vai quitar por 30 mil reais. Exato. Né? E aí, mais ainda por instituições que sejam os bancos de referência que nós temos no Brasil, a menos que seja uma dívida de 10 anos já prescrita, e aí tu vai querer pagar só para ter a tua consciência tranquila, ou para não aparecer nas dívidas ali do Serasa, que não é a restrição, né? Mas aparece dívidas ali no aplicativo do Serasa. Aquilo não é negativação, as pessoas pagam pela simples questão de não ver mais ela ali no aplicativo. Isso tem que deixar claro para as pessoas. E aí, nessa situação, aparecem com aqueles milagres, né, dos colegas, dos advogados que prometem algo que nunca irão cumprir, não consegue o desconto, e ainda depois vem para nós, obviamente, chega no escritório, e basicamente, às vezes, nós não conseguimos fazer muita coisa. Exato. E ainda, além disso, ela nos menciona, olha, é que eu já paguei outro advogado para resolver. Então, tudo bem, pagou errado. Pagou errado. Não pagou errado, caiu num golpe quase, né? A gente precisa dizer isso. A pessoa pega a exceção e, claro, isso aqui serve para todo mundo. E aí eu vou deixar muito claro isso para quem está nos ouvindo, é que não adianta tu pegar uma exceção de uma situação, e aí tem um banco muito específico que dá muito desconto, e transformar aquilo para uma regra geral. Então, nem vou citar o nome aqui das instituições financeiras, mas as principais, eu posso dizer Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú... Santander. Santander, não são, Banrisul, não são instituições que vão te dar um desconto de 70%, 80% da tua dívida. Né? A menos que seja uma dívida de um cheque especial, de alguma coisa que tenha muito juro, alguma coisa muito específica que tu vai conseguir algo, né? Enfim, né? Um milagre, né? A pessoa está devendo 3 parcelas e acha que vai conseguir o desconto completo ali para conseguir algo que um coelho da cartola, da maneira que os advogados se posicionam às vezes na internet. E eu tenho que mencionar, eles são maus profissionais. Com certeza. Que só querem basicamente o inicial ali do cliente, cobra, faz uma persuasão, só que na verdade ele não entrega o resultado. Pega um cliente naquele momento de desespero ali e acaba realmente exatamente uma mordida. Então a gente precisa mencionar que é algo para os clientes se alertarem, a sociedade se alertar, que não existe milagre. Existe sim. Nós fazermos uma gestão daquele passivo, negociar uma melhor forma de negociação com o banco. E aí a instituição ela vai estar, basicamente, lidando com um profissional que sabe as margens de desconto, tem a persuasão também de saber negociar. Nós fazemos isso, nós sabemos fazer isso
mas não da maneira milagrosa, que infelizmente isso é até poderia ser objeto da OAB combater esse tipo, porque isso sim é algo grave, né, para a OAB combater, né, basicamente para não levar o cliente ao erro. Em resumo, se for uma solução muito simplista, desconfie. Exatamente. Se for um milagre, saiba que desconfie, porque não existe milagre. Ou alguns até... Né? Eu sou mais cético, tá? O Jorge acredita, eu já sou um pouco mais cético, né, Jorge? Não, perfeito. Então é bem importante nós citarmos também que no momento de crise financeira e desespero começam a surgir situações milagrosas, né? Infelizmente temos colegas da advocacia que prometem algo nos patrocinados de Facebook, Instagram, que é impossível de cumprir, como por exemplo soluções, né, milagrosas e tal, né? Nós temos ferramentas, né, que entregam muita coisa, né? Mas a maioria delas é conhecida, né? São conhecidas até pelos clientes, que são as transações tributárias, né, Jorge? O Jorge está sempre imerso ali nas transações tributárias, nas questões que dão... mas é tudo muito claro, né? Existe portaria, edital para a pessoa ir tudo lá. Muito bem regulamentado. Tudo ali. Muito bem regulamentado e tal. E começam a surgir situações que todo mundo fica tentado, né? Então o desconto de 90%, ganhar uma restituição de tributos de muitos milhões. Então existem várias situações e no meio do caminho existem os golpes propriamente ditos. É o golpe do boleto, é o golpe do familiar que entra em contato, é o golpe de um produto muito barato para a pessoa ir lá e comprar, porque não é quase que natural, quando nós não temos soluções e nem caixa, pensar em situações vantajosas. Sim. Mas a gente precisa alertar, e aí eu gosto de uma situação, eu aplico na minha vida, né, que barbada não existe. Né? Quando alguém te oferece algo que custa R$5.000 por 1.000, tem que ligar todas as antenas, porque alguma coisa tem de errado. Não é possível, né? Um iPhone que custa R$10.000 ele ser vendido a 1.500 ou a 2.000. Tem coisa errada aí. Porque só o custo dele de produção, certamente. Tem coisa errada aí. Claro que existem momentos, situações, mas se a pessoa tiver na sua cabeça que não existe milagre, não existe coelho saindo de cartola, não existe mágica e não existe barbada, ela vai conseguir ter muitos cuidados e vai evitar que ela caia em situações muito arriscadas. E vamos agora nos encaminhando para o final de mais um episódio do nosso podcast. E como de costume, vamos indicar alguns livros. A minha indicação hoje ela é do Eric Pina, A Arte de Encantar Clientes. 5 passos para atender com excelência e impulsionar os negócios. É um livro que eu já li. É um livro, particularmente, eu gostei bastante, é sensacional. Ele dá vários insights e, consequentemente, vai agregar e muito, né, na empresa de vocês, especificamente o setor comercial. Cris, terias alguma indicação de livros? Eu teria, e um livro que eu sou fã dessa dupla, que é o José Salib Neto e Sandro Magaldi, que é o Gestão do Amanhã. Inclusive, esse podcast tem muitas características dessa dupla aí. Basicamente, é um livro que traz... os autores é o José Salib Neto e o Sandro Magaldi. Traz a mudança de mentalidade de como as empresas, diante de um cenário de incertezas, elas conseguirão sobreviver. Então, basicamente, ela traz uma ideia para sair daquela mentalidade tradicional e para que o empresário, o líder, se tenha uma visão mais ágil e flexível voltada para a inovação. Então, traz sobre questões de cultura organizacional, liderança, foco no cliente, transformação contínua. Então, a gente vê muito, né, claro, por parte do José Salib Neto e Sandro Magaldi, traços lá dos princípios da gestão, né? Eles são fãs também do Peter Drucker,
são fãs do Philip Kotler, são fãs ali, basicamente, de todas as questões que a gente já tratou aqui nesse podcast. E ele traz uma reflexão de como as empresas devem repensar as suas práticas, né? Estarem prontas para adotar novas formas de pensar, trabalhar e liderar. E eles trazem também insights práticos, né? Para quem deseja liderar organizações eficazes no futuro. E eles trazem ali, né? Que é o foco no cliente, que é o Peter Drucker, a questão da cultura organizacional e a transformação contínua, que vem lá da Toyota, do Kaizen, né? Então é bem legal, acho que é um livro leve, interessante, que tem um pouco de tudo. Então, Gestão do Amanhã, de José Salib Neto, Sandro Magaldi, eu penso que é uma baita de uma pegada para quem quer ter acesso a um conteúdo leve e denso ao mesmo tempo. Livro de cabeceira, então? Sim, livro de cabeceira. Sou fã, sou suspeito. E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Trouxemos aqui alguns insights, muito da nossa vivência aqui, e espero que com isso vocês consigam retirar alguma coisa e aplicar na vida e na empresa de vocês. Agradecer aos nossos sempre patrocinadores aqui, Marchand, Cara Service e Plamadeiras, nossos companheiros desde o nosso primeiro episódio e, consequentemente, deste e de todos os outros que virão. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.